Você já percebeu como a vida vive te forçando a escolher e você trava? Seja escolher um caminho profissional, tomar uma decisão no relacionamento, mudar de cidade ou até algo simples, como começar um novo hábito. E aí, você pesquisa, pergunta, espera mais um pouco. E quando percebe, quem escolheu por você foi o próprio tempo. A vida não espera. A falta de decisão é, na verdade, uma decisão. E ela sempre te leva para onde você não quer. Sabe quem entendeu isso melhor do que ninguém? Um guerreiro lendário chamado Miyamoto Musashi, um homem que sobreviveu a mais de 60 duelos de vida ou morte. E não, ele não venceu porque era mais forte, mais rápido ou mais talentoso. Ele venceu porque dominava uma habilidade que a maioria das pessoas hoje não tem: clareza decisiva. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você quer aprender como parar de travar e assumir o controle da sua vida de uma vez, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a sua forma de tomar decisões para sempre. Sabe aquela sensação de estar perdido, sem saber o que escolher? A cabeça fica cheia, o coração aperta e você se sente sufocado por tantos "e se?". E aí você pensa, talvez eu precise de mais informação, mais pesquisa, mais tempo para pensar. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém te fala. O que te paralisa não é a falta de informação, é justamente o excesso dela. Olha ao seu redor. É a aba do navegador aberta, vídeo no YouTube, post no Instagram, conselhos de família, de amigos, de gurus da internet. É tanto barulho que sua mente simplesmente trava. E o pior, quanto mais você busca respostas lá fora, mais longe você fica da resposta que já estava dentro de você o tempo todo. Musashi percebeu isso muito cedo. Com apenas 13 anos, ele enfrentou a maior decisão da vida dele: seguir um caminho seguro, tradicional, vivendo sob as regras da sociedade, ou largar tudo e se tornar um guerreiro errante, sem mestre, sem segurança, sem garantias. A maioria das pessoas teria ficado meses, talvez anos, pensando, planejando, fazendo listas de prós e contras. Ele não. Ele entendeu uma coisa simples: quando sua mente está cheia demais, você não enxerga nada. É como tentar atravessar uma floresta com tanta neblina que você não vê 2 passos à sua frente. A clareza não vem de juntar mais mapas, mas de dissipar a neblina. O problema é que ninguém ensina isso pra gente. A sociedade vende a ideia de que você só pode agir quando tiver 100% de certeza. Então, você fica preso no ciclo eterno de esperar o momento certo, o sinal certo, a confirmação perfeita. E adivinha? Isso nunca chega, mas tem uma saída. E ela começa quando você faz exatamente o oposto do que todo mundo faz. Ao invés de buscar mais respostas, você aprende a calar o mundo. Musashi chamava isso de o vazio. Um estado onde não existe confusão, não existe dúvida, não existe medo. Só sobra o que realmente importa e você pode acessar isso. Não precisa ser um guerreiro samurai. Basta parar, simples assim. Desliga tudo. Por alguns minutos, deixa seu cérebro fazer silêncio. Sem música, sem vídeo, sem conversa, sem pensar no problema. Apenas silêncio. E aí vem a pergunta-chave. E ela não é o que é mais seguro, nem o que os outros fariam. A pergunta é simples, direta e poderosa. O que meu instinto mais profundo já sabe. Não é sua ansiedade que responde, não é seu medo, nem suas desculpas. É aquela voz lá no fundo que você costuma ignorar, mas que nunca erra. E sabe por que ela nunca erra? Porque ela não se baseia em teorias nem em previsões impossíveis. Ela se baseia em quem você realmente é. Faz o teste agora. Pensa na decisão que está te travando. Respira fundo. Fecha os olhos por 30 segundos, desliga tudo e pergunta:
o que, lá no fundo, eu já sei que preciso fazer? Percebe como é diferente de ficar rodando mentalmente, comparando 1000 possibilidades? E quer saber o mais curioso? Na maioria das vezes, a resposta aparece simples, clara, direta. E sabe por quê? Porque ela sempre esteve aí. O problema é que o barulho não deixava você ouvir. A clareza não é algo que você acha no mundo, é algo que você revela dentro de você. Só que tem um detalhe: ter clareza não basta, porque saber o que fazer não é o mesmo que fazer. E é exatamente aí que a maioria das pessoas volta a se sabotar. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas mesmo assim não fez? Você sabia que tinha que pedir demissão, terminar aquele relacionamento, mudar de cidade, começar aquele projeto, e mesmo assim ficou parado. E sabe o que é pior? Você começa a se culpar, achar que tem algo errado com você, que talvez você não seja forte o bastante ou que não nasceu para isso. Mas deixa eu te contar uma verdade brutal. O problema não é você, é a armadilha invisível que a maioria das pessoas cai. Depois da clareza vem outro inimigo, a falta de compromisso. É aqui que muita gente se engana. Acham que clareza é suficiente, que só por saber o que fazer, a mudança vai acontecer. Mas a vida não funciona assim. Saber não é o mesmo que fazer. A diferença entre quem transforma a própria vida e quem continua preso no mesmo lugar, ano após ano, está em uma única palavra: comprometimento. E não é aquele comprometimento bonitinho de prometer para si mesmo que agora vai. É o tipo de comprometimento que queima a ponte atrás de você, que não te deixa nenhuma saída além de seguir em frente. Musashi entendia isso como ninguém. Quando ele decidiu enfrentar a escola de espada mais poderosa do Japão, ele não ficou esperando o momento certo, nem passou meses planejando cada detalhe. Ele simplesmente foi. E detalhe, ele não tinha nome, não tinha status, não tinha aliados. Ele era só um garoto sem mestre, desafiando todo um sistema. E sabe por quê? Porque ele sabia que esperar mais não ia mudar nada. Só a ação gera mudança. E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. A clareza verdadeira só se fortalece depois da ação. Você não age quando tem 100% de certeza. Você age e só então a certeza cresce. É o movimento que traz confiança e não o contrário. O problema é que nosso cérebro foi treinado para evitar riscos. Ele quer manter opções abertas. Quer garantir que, se der errado, você tenha para onde fugir. Só que isso tem um preço altíssimo. Quando você mantém portas abertas demais, você não passa por nenhuma. Fica eternamente esperando, pesquisando, sonhando, mas parado. E sabe o que a neurociência diz sobre isso? Que seu cérebro gasta uma quantidade absurda de energia tentando manter essas opções vivas. Isso gera exaustão, ansiedade, frustração e no fim te deixa sem força para agir. Por isso, existe uma regra simples, mas poderosa, que Musashi aplicava e que você pode começar hoje. Decida com base na clareza que já tem. Tome uma atitude que não te permite voltar atrás. Pode ser contar para alguém, pode ser cancelar algo, pode ser investir dinheiro, pode ser se despedir, pode ser começar agora. Entre em ação imediatamente. Antes que a dúvida volte. Pensa aí, quantas vezes na sua vida você já deixou uma boa decisão morrer? Só porque ficou esperando mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma segurança que nunca veio. E sabe o que é pior? Cada vez que você faz isso, você treina seu cérebro a não confiar em você. A acreditar que você é alguém que sabe o que fazer, mas nunca faz. E isso destrói sua autoconfiança sem você nem perceber. Por outro lado, quando você decide, queima a ponte e age. Algo mágico acontece. A dúvida some, a ansiedade diminui.
E toda aquela energia que você gastava se torturando mentalmente, agora se transforma em força, foco e disciplina. E quer saber? A vida recompensa quem escolhe, quem para de esperar e começa a construir. Só que, mesmo quem aprende a decidir e se comprometer, ainda enfrenta um outro inimigo sorrateiro. E esse é o mais traiçoeiro de todos, porque ele parece inofensivo e a maioria nem percebe que ele está destruindo suas chances de avançar. No próximo bloco, eu te conto quem é esse vilão invisível e como derrotar ele antes que ele te derrube. Existe um inimigo que é tão sorrateiro, tão silencioso, que você nem percebe que ele está te travando. E o pior, ele se disfarça de algo inofensivo, de algo até natural. Eu estou falando da sua incapacidade de estar presente. Sim, parece simples, mas é uma das maiores causas de procrastinação. Medo, ansiedade e paralisia. Quer ver? Repara como, quando você precisa tomar uma decisão, sua mente começa a viajar. Você começa a imaginar tudo que pode dar errado, prever problemas que nem existem, criar cenários que provavelmente nunca vão acontecer. Aí você se perde tentando controlar o futuro, e quando não está no futuro, está preso no passado, pensando nas vezes em que já errou, nas escolhas que não deram certo, nas oportunidades perdidas. Resultado? Você não está no agora. E se você não está no agora, você simplesmente não consegue agir, porque toda a ação só existe no presente. Musashi sabia disso como ninguém. E não era filosofia de livro de autoajuda, não. Era questão de vida ou morte. No campo de batalha, um segundo de distração significava morrer. Se ele deixasse a mente escapar para o medo do que poderia acontecer ou para o arrependimento do que fez antes, já era. A espada do inimigo não espera você voltar para o presente. E, olha, a vida funciona do mesmo jeito. Talvez não com uma espada, mas com os golpes invisíveis que ela te dá. Estresse, ansiedade, depressão, frustração, sensação constante de que você está sempre atrasado na própria vida. O que acontece é que a gente virou refém de um hábito mental terrível. Viver no modo simulação. Simular o que pode dar errado. Simular como os outros vão reagir. Simular se você vai se arrepender. E sabe o que é mais louco? Nenhuma dessas simulações é real. São só filmes que sua mente cria e que você acredita, só que existe uma chave para quebrar esse ciclo. E ela é mais simples do que parece. A chave se chama ancoragem no presente. É você sair do piloto automático mental e trazer sua consciência para o aqui e agora. Porque adivinha, o único lugar onde você pode tomar uma decisão é no presente. O único lugar onde você pode agir é no presente. O único lugar onde a vida acontece é no presente. Quer um exemplo real disso? O maior duelo da vida de Musashi foi contra um cara chamado Sasaki Kojiro, um espadachim tão rápido que seu golpe era conhecido como o corte da andorinha. Kojiro tinha uma espada maior, era mais jovem, mais forte e tecnicamente superior. Em tese, Musashi tinha tudo para perder, só que Musashi fez uma jogada de mestre, chegou horas atrasado de propósito. E o que isso causou? Kojiro ficou consumido pela raiva, pela frustração, pela ansiedade do que estava por vir. Sua mente estava no passado, irritado pelo atraso, e no futuro, ansioso pela luta. E quando a luta começou, ele já tinha perdido. Porque sua atenção estava em todo lugar, menos no momento presente. O duelo durou segundos, um golpe, e Kojiro caiu. Isso não é só uma história bonita, é um espelho da sua vida. Quantas vezes você já perdeu oportunidades porque estava tão focado no que poderia dar errado, que nem viu o que dava certo na sua frente? Por isso, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação, faça isso. Para, respira, olha ao seu redor. O que você está vendo, o que está ouvindo, sente seus pés no chão.
seu corpo no espaço. Desliga os filmes mentais. Sai do futuro, sai do passado, volta para o agora. Porque é só daqui que você pode construir qualquer coisa. E quando você se ancora no presente, algo poderoso acontece. A ansiedade diminui, o medo perde força e, de repente, aquilo que parecia impossível começa a aparecer só o próximo passo. Mas, claro, isso não significa que tudo vai ser perfeito. A vida é incerteza. E se você não entender como lidar com ela, vai acabar voltando para o ciclo de travar, duvidar e desistir. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Porque existe uma verdade mais profunda e mais libertadora do que qualquer coisa que eu te falei até aqui. Agora vem o ponto que, para muita gente, é desconfortável, mas ao mesmo tempo é libertador. Escuta isso com atenção, porque se você entender de verdade, sua vida nunca mais será a mesma. A certeza que você tanto busca não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Sim, é isso mesmo. E antes que isso te desespere, deixa eu te explicar. A gente foi condicionado a acreditar que para tomar uma decisão precisamos de segurança. Que só quando tivermos todas as respostas, todos os riscos calculados e todas as garantias, aí sim poderemos agir. Só que a vida não funciona assim. A vida é, por natureza, imprevisível. Você nunca sabe exatamente como as coisas vão acontecer. Nunca. E sabe qual é a verdade mais cruel? Quem espera pela certeza nunca sai do lugar. Pensa bem. O samurai que esperava pelas condições perfeitas nunca desembainhava sua espada. E quem vive esperando pela decisão perfeita está condenado a assistir a própria vida passar sem nunca ser protagonista da própria história. Musashi não era um mestre porque ele sabia tudo. Ele era um mestre porque ele sabia algo que quase ninguém entende. O caminho não se revela no mapa. O caminho se revela quando você começa a andar. Ele não venceu 60 duelos porque sabia exatamente o que ia acontecer. Ele venceu porque aceitava o desconhecido. Ele não precisava saber tudo, só precisava saber o próximo passo. E é aqui que muita coisa se encaixa. Toda aquela ansiedade que você sente, todo aquele medo, aquela dúvida, vem de uma ilusão, a de que você pode controlar o futuro. Só que o futuro não existe. Ele é só um conceito na sua mente. O que existe de verdade é o agora. E o agora sempre te dá um próximo passo. Por isso, olha bem para isso. Sua missão não é garantir que tudo vai dar certo. Sua missão é garantir que você vai dar o próximo passo, independente do que venha depois. Quando você aceita isso, quando entende que a incerteza não é um obstáculo, mas simplesmente parte do jogo, tudo muda. O medo perde força, a procrastinação perde sentido. A dúvida vira só um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto. E isso é exatamente o que você deveria fazer. A verdadeira liberdade não está em saber o que vai acontecer. Está em saber que, aconteça o que acontecer, você vai lidar com isso, vai se adaptar, vai ajustar, vai aprender, vai crescer. E é assim que funciona o caminho de qualquer guerreiro, de qualquer pessoa que quer construir uma vida que vale a pena. Não existe perfeição, não existe controle total. Existe presença, clareza, compromisso e ação. Cada decisão vira um experimento, cada ação vira aprendizado e cada resultado, seja ele qual for, vira a base para o próximo passo. Sabe o que é mais louco? Quando você para de lutar contra a incerteza, a vida fica mais leve, mais simples, mais honesta. Você percebe que não precisa mais carregar aquele peso de precisar acertar tudo. Você só precisa continuar andando. E no final, você percebe que não existe um caminho perfeito. Só existe o seu caminho. E ele não vai ser encontrado em livro, em conselho, nem no vídeo de ninguém. Ele vai ser construído passo após
passo pelas escolhas que você tem coragem de fazer. Hoje, e agora que você entendeu tudo isso, vem a parte mais importante de todas, porque saber disso é poderoso. Mas só vai mudar sua vida se você tiver coragem de aplicar. Chegou a hora de ser honesto com você mesmo. Quantas vezes você já percebeu que estava travado, esperando um sinal, um empurrão, uma garantia, enquanto a vida simplesmente passava? E sabe o que ela faz quando você não escolhe? Ela escolhe por você. E acredite, nem sempre do jeito que você gostaria. A verdade é dura, mas é simples. Se você não decide, o mundo decide no seu lugar. E o mundo não está nem aí para os seus sonhos, seus medos ou suas desculpas. O tempo vai passar com você parado ou em movimento. E daqui a um ano, a única diferença entre quem você é hoje e quem você poderia ser são as decisões que você teve coragem de tomar. Olha, não tem fórmula mágica, não tem mapa perfeito, não tem mestre que vai te entregar as respostas. Sabe por quê? Porque as respostas que você procura já estão dentro de você. Sempre estiveram. O que você aprendeu aqui hoje não é só sobre Musashi, nem sobre filosofia de vida. É sobre você. É sobre sua capacidade de fazer silêncio no meio do caos, de ouvir seu próprio instinto no meio do barulho, de se comprometer com aquilo que sabe que precisa ser feito e, acima de tudo, de estar presente. Por que o futuro? Ele não existe. O que existe é o agora. E é no agora que sua vida muda. Então eu te convido de verdade, escolhe, decide, age, queima a ponte. Fecha as portas que te distraem. Para de negociar com a dúvida, porque a vida que você quer não está no amanhã. Está no próximo passo que você dá. Se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma forma te despertou, te sacudiu, te fez refletir, então faz isso agora. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu escolho o meu caminho. Só para eu saber que você está comprometido com sua própria jornada. E lembra sempre, o caminho não se acha, o caminho se faz. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, guerreiro.